Evangelho que escreveu São João, capítulo 8, e o versículo de número 32, declara-nos que "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Na realidade, quando nós entramos aqui neste mundo, é igual ao povo que nasceu dentro do Egito. Quando eles nasceram dentro do Egito, já nasceram num ambiente de escravidão. E quando nós adentramos a este mundo, nós já caímos na escravidão de um mundo pecaminoso. E passamos praticamente a nossa existência e nos acostumamos com o sistema, com a comida, com os ídolos, com tudo aquilo que o mundo oferece, até que chega o dia em que você passa a ter conhecimento da verdade divina, que o que Deus tem preparado para o ser humano vai muito mais além do nosso entendimento. E somente através do conhecimento da verdade é que nós podemos chegar à liberdade como o povo de Israel ele alcançou. Através de Moisés, o libertador, o cordeiro que foi sacrificado, a caminhada pelo deserto até chegar à terra prometida. Quando o ser humano ele conhece que a verdade está em Cristo, que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida, e que você corre para os seus braços, a partir daquele momento você passa a ter conhecimento da verdade eterna, da verdade divina. E você vai entender que este mundo aqui é apenas um conto ligeiro, estamos aqui de passagem. Sofremos as agruras deste mundo justamente porque o pecado ele escraviza, o pecado ele mata, o pecado destrói a felicidade. Ele tira a saúde do ser humano e tira até a própria vida, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se hoje ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Cristo te ama, Ele te chama e Ele quer salvar o mais vil pecador e transportá-lo para a nova vida que Ele tem no seu reino e na sua glória. Quando terminar nossa existência aqui na terra, o crente não desespera, porque ele sabe para onde ele vai passar a eternidade. Isto é um consolo que o mundo lá fora não tem, mas você tem. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje nós estamos aqui no livro do Apocalipse, continuando o nosso tema, o nosso assunto, justamente sobre o tempo do fim. E estamos propondo hoje justamente responder a questão, a pergunta: onde a igreja estará no período da grande tribulação? Você acha que a igreja vai passar pela grande tribulação? Alguns declaram que são pós-tribulacionistas, que a igreja tem que estar aqui na grande tribulação. Outros são mid-tribulacionistas, que declaram que a igreja vai passar por um período da grande tribulação. E tem o pré-tribulacionista, que são aqueles que declaram que a igreja ela vai ser retirada da terra antes da grande tribulação. E você, qual é a sua posição? Vamos abrir nesse momento o livro do Apocalipse, e eu quero que você nos acompanhe justamente aqui a partir do capítulo 1. E neste capítulo 1 nós encontramos aqui escrito logo no princípio, né? Quando diz o Senhor: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Tá? Ele declara aqui no versículo 3, bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem e os que guardam as palavras da profecia deste livro. Tá?
E diz no versículo 4 que João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir. E dos 7 Espíritos de Deus e da parte do Senhor Jesus Cristo. João, aqui nesse trecho bíblico, está mostrando a sua credencial. Ele está aqui autorizado para escrever o que ele escreveu, autorizado pela Trindade. João estava na ilha de Patmos. A ilha de Patmos, naquele tempo do Império Romano, era uma colônia penal, onde eram colocados prisioneiros políticos que eram levados para aquela ilha, Patmos. Uma ilha deserta, pedregosa, sem atrativo, pequena. E ali estava aquela ilha, no meio do Decaneso. Do Decaneso é um grupo de 12 ilhas, e no meio dessas ilhas está a ilha de Patmos, a mais feinha de todos. Hoje ainda é uma colônia de pescadores, e talvez tenha tido uma evolução nesses últimos tempos devido ao turismo que é feito para a ilha de Patmos. Mas foi naquele local que João foi levado para a ilha de Patmos. Não porque ele era um desordeiro, porque era um revolucionário, mas porque era um pregador da palavra. Mas aqui ele declara uma coisa interessante no versículo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Achei-me em espírito no dia do Senhor. E ouvi por detrás de mim uma voz que dizia, como voz de trombeta, o que vês, escreve no livro e manda para as igrejas. Escreve e manda para as igrejas. João, neste momento, ele nos revela que algo realmente muito extraordinário. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Esse dia não era sábado, não era domingo, podia até ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. O que interessa aqui não é o dia físico da semana. Eles que achou-se em espírito no dia do Senhor. Ele esteve lá nesse grande e terrível dia do Senhor. E eu vi uma voz que dizia, o que vês, escreve e manda para a igreja. O que foi que João viu e o que foi que João escreveu? O que João viu foi justamente o que vai acontecer no período do tempo do fim, ou no período da igreja na face da terra. Escreve e manda para a igreja. O que foi que João escreveu? E o que foi que ele mandou para a igreja? O Apocalipse. O que você tem aqui neste livro foi o que João viu. Ele escreveu. E você está com ele agora mesmo em suas mãos. Foi justamente o que João viu e escreveu e chegou até nós, que somos a igreja do Senhor nosso Deus aqui na face da terra. Então, o que nós vamos estudar aqui é justamente como declara ele, que divide o livro em 3 partes. As coisas que vistes, as coisas que são e as que hão de acontecer. Tá? As que vistes, as que são e as que hão de acontecer. Então, o que acontece é que João ele passa a descrever as coisas dos seus dias, mas ele se prende em maior proporção nas coisas que são, as coisas que estão acontecendo. E quando você abre o capítulo 2, aqui nós temos uma amostra justamente dessas coisas que estão acontecendo. Ainda não adentramos nas coisas que vão acontecer. Ainda não. Por quê? Porque quando João trata aqui no capítulos 2 e 3, ele fala aqui sobre a caminhada da igreja na face da terra, dividida em 7 etapas. Igreja só tem um. O que vês, escreve e manda para a igreja.
né? E diz, ao anjo da igreja que está em tal fase, envia, justamente. E o que foi que João escreveu com respeito à situação da igreja? A igreja é uma só, que começou no Pentecoste, que é o mistério que estava oculto em Deus. A igreja, na realidade, é justamente a arma secreta que Deus tem, justamente não apenas para trazer ao mundo a pregação do evangelho, mas também para destruir Satanás, os seus planos que serão realmente frustrados justamente através da igreja, que o Senhor conta com ela. A igreja sou eu, é você, são todos aqueles que já foram comprados e redimidos pelo sangue de Cristo. E a igreja, ela tem 7 fases. Ela começou com a igreja de Éfeso, que é a igreja do primeiro século. A igreja fundada pelos apóstolos. Aquela igreja, ela foi realmente o sucesso no primeiro século da nossa era. Que ela começa e vai até o final do ano 100. Só que a igreja, no final do primeiro século, ela sofreu alguns reveses muito incríveis, porque passou por momentos difíceis, e quando chegou no final do primeiro século, algumas mudanças. Mudanças que Paulo vinha lutando contra a entrada da heresia na igreja. Mudanças que João previu, que Pedro previu, das coisas que os falsos profetas, os dois antes, estavam infiltrando na igreja naquele tempo. Você vai ver as cartas do apóstolo São Paulo, a luta dele contra esses falsos mestres, lutando para formar discípulos para quem continuasse a missão na face da terra. Mas no final do primeiro século, a igreja começou a perder a sua intensidade do amor, até chegar ao ponto em que ela foi sentenciada. E declara-nos a Bíblia Sagrada aqui, do capítulo 2, eu tenho contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Não quer dizer que essa face da igreja desapareceu, não, mas Deus levanta um outro movimento, que é justamente a igreja de Esmirna. Esmirna quer dizer amargura. Esta igreja, diz aqui o texto bíblico, que ela teria uma tribulação de 10 dias. Foram 10 imperadores que surgiram neste tempo, que quase que destroem a igreja. Então esta igreja surge no princípio do segundo século e vai até o ano de 313. Foi quando o imperador Constantino, ele se converteu ao cristianismo. E a partir daquele momento, a igreja passou a descansar um pouco da luta, da perseguição, porque o imperador agora era o tutor da igreja, era aquele que lhe protegia. Não havia mais perseguição, nem aquela mortandade que houve nesses 3 primeiros séculos da era da igreja na face da terra. Agora, quando chegou em 313, quando o imperador Constantino se converte ao cristianismo, então a igreja agora muda de fase. E vem agora em fase de Pérgamo. Pérgamo quer dizer casamento. Foi quando a igreja, ela casou-se com o Estado, de 313 ao ano 600. Por quê? Não era mais aquela igreja sofredora, mas agora era a igreja que vivia sob a tutela do império. Era a igreja do Estado, ou seja, a igreja, ela perdeu a sua identidade espiritual, porque agora ela se misturou com o Estado, ela vivia sob a tutela, sob a proteção e sobre a grandeza do Estado. E este casamento trouxe realmente problemas muito sérios na vida da igreja, que estava lutando na face da terra. Se não tinha mais perseguição, não tinha mais luta, a vontade de orar desapareceu, as lutas que vinham desapareceram, então não tinha mais por que ter aquela luta terrível que a igreja tinha no princípio. Isso trouxe um esfriamento muito grande aqui nessa igreja de Pérgamo. Agora, até que chega o período
em 313, no ano de 600, quando surge a igreja de Tiatira. Tiatira, que quer dizer sacrifício. Essa igreja, ela funcionou, ou seja, esta fase funcionou do ano 600 até o ano de 1517. O que foi que aconteceu, pastor Jorge, no ano de 1517, para que a igreja, ela mudasse de fase? Foi justamente quando Martinho Lutero, aquele monge, converte ao cristianismo e causa a reforma protestante, tira a igreja daquele atoleiro da idolatria que ela se encontrava, do culto aos santos, aos anjos, da missa, da hóstia, do catecismo, de todo aquele sistema. Martinho Lutero vem e tira do atoleiro justamente a igreja que estava naquela situação. Isso aconteceu em 1517. Mas foi um sacrifício até esta época, mergulhada no escombro da idolatria. E depois de 1517, quando Martinho Lutero ele traz a igreja para o caminho do cristianismo, então mudou-se mais uma vez a face da igreja, e vi agora a igreja de Sardes. Sardes, que quer dizer remanescente. Remanescente, ou seja, aquele remanescente que saiu de lá dos escombros da idolatria, do sistema de culto aos anjos, aos homens e outras coisas mais, e esta igreja foi até o ano de 1750, foi justamente quando surgiu a igreja de Filadélfia. Esta igreja de Filadélfia é a igreja do amor fraterno. É o que diz a palavra do amor fraterno, porque foi aqui que começou a obra missionária, quando a expansão do evangelho começou a tomar conta no cenário do mundo. E nesse momento, quando surge a igreja de Filadélfia, a obra missionária se expandiu no mundo. Existia um sapateiro em Chicago que ele orava pelas missões, era William Carey. Aquele homem orava pelas missões, e o primeiro missionário que ele mandou para a Índia foi ele mesmo. A porta que se abriu que ninguém pode fechar. É o que declara aqui o texto bíblico. Coloco dentro de você uma porta que ninguém pode fechar. A porta da missão é a porta escancarada desde aquela época até o presente momento. A igreja de Filadélfia, ela continua na sua missão evangelizadora. Porém, nesse período surge também a igreja de Laodiceia. Laodiceia. Sabe o que é Laodiceia? Direito dos povos. É a igreja que todo mundo manda. É a igreja que as pessoas fazem o que bem entendem. É a igreja em que a liderança, em lugar de ir até a Bíblia, eles fazem com que a Bíblia venha até eles. É esse sistema que você vê implantado no mundo da grandiosidade, da suntuosidade, desta igreja rica, mas é pobre da graça de Deus. E a igreja da atualidade, que qualquer elemento se rebela, chega ali, coloca um quartinho e começa uma igreja sem preparo, sem um conhecimento profundo da Escritura Sagrada, um bando de neófitos que começam a desencaminhar cada vez mais a igreja. A igreja não é mais aquela. Não. Infelizmente, os homens hoje que lideram, que estão na frente da igreja, eles estão a alguns quilômetros de distância daquilo que era aquela igreja que foi fundada no primeiro século. Aquela igreja que os homens vendiam tudo e distribuíam entre aqueles que precisavam. Agora, venha a nós e o teu reino, e você nada. Então nós observamos que, infelizmente, vivemos numa época em que o que vale é ter o nome da história, o que vale é o apogeu desta vida, o que vale é justamente ser recebido com toda a pompa e toda a glória em tudo quanto é lugar que chega. Acabou-se a glória de Cristo, agora é a glória dos homens, é a glória das pessoas. É os mandatários da igreja hoje, não é mais o Espírito Santo, não.
eu só tenho uma informação para te dar. É que no meio dessa suntuosidade toda, o Senhor ainda tem um povo, ele tem um remanescente, ele tem ainda pessoas humildes que servem a Deus com uma consciência tranquila, visando unicamente o reino de Deus e a sua glória. Mas, infelizmente, hoje a igreja está na mão de homens gananciosos, pessoas que aproveitam-se da lã e do leite da ovelha para propagar o seu nome no cenário do mundo. É justamente isso que nós estamos verificando. Porém, esta igreja, essas 7 igrejas, elas têm um período aqui na face da terra. A igreja, ela tem uma missão a cumprir. E como nós estamos vivendo no período de Laodiceia, que é a última fase da igreja, e você olha hoje para o cenário do mundo, e pode perceber que alguma coisa está prestes a acontecer. A grande tribulação, ela se aproxima. E a pergunta que nós fizemos aqui na nossa live é: onde estará a igreja no período da grande tribulação? Onde é que a igreja vai estar? Eu vou lhe mostrar. Porque olha aqui, no capítulo 3, quando a igreja termina a sua missão na face da terra, quando o último pregador pregar o último sermão, quando o último culto encerrar, quando o ceifeiro lá no campo terminar o seu labor, quando a voz do obreiro for terminada aqui na terra, o que é que vai acontecer com a igreja quando terminar a sua missão aqui neste mundo, neste corpo, nesta vida? O que é que vai acontecer com a igreja? Você quer saber? Pois bem, capítulo 2 e capítulo 3, a igreja ela vem caminhando até que chega o ponto em que o que vai acontecer daqui para frente, você vai verificar na continuação do nosso estudo onde a igreja vai estar, onde ela estará e o que é que ela estará fazendo no período da grande tribulação. Então vamos ver agora. Você não viu aqui tribulação, nós estamos aqui na igreja. A igreja, apesar de dificuldades em alguns lugares do mundo, mas ela continua na sua obra, ela continua a sua missão. Mas vai chegar a hora em que isto aqui vai ser colocado um ponto final. E o que vai acontecer quando esse ponto final for colocado aqui? Então agora eu convido você para o capítulo 4, que você vai verificar o que é que vai acontecer com a igreja quando terminar a sua missão aqui na terra, antes da grande tribulação. Capítulo 4 diz aqui: depois destas coisas, que coisas? Depois destas coisas, quais coisas? Capítulo 2 e 3. Depois que terminar esta obra da igreja na face da terra, quando a igreja terminar sua missão neste mundo, diz aqui: depois dessas coisas, olhei. E eis não somente uma porta aberta no céu, como a primeira voz que ouvi como de trombeta a falar comigo, dizendo: sobe aqui e te mostrarei o que deve acontecer daqui de cima, depois dessas coisas. Olha o convite, qual foi? Sobe! Isso aqui é um arrebatamento da igreja. Sobe, igreja, quando terminar sua missão aqui na terra. João viu uma porta aberta lá em cima e uma voz que dizia: sobe até aqui e te mostrarei as coisas que em breve devem acontecer. Versículo 2. Olha o que acontece aqui. Eu não sei como é que está na sua Bíblia, mas na minha está escrito aqui: imediatamente. Imediatamente. Você sabe o que significa esta palavra imediatamente? Fiat. Isto aqui significa num abrir e fechar de olhos. Aquilo que Paulo escreve na carta aos Coríntios, capítulo 15. Tá? Num abrir e fechar de olhos, ao toque da trombeta, de recolher.
Então, no abrir e fechar de olhos, o que diz aqui o versículo 2, imediatamente eu me achei em espírito, e eis no céu um trono, e no trono alguém sentado. Que visão magnífica esta que João está tendo e escreveu, e estamos lendo ela aqui agora. Ele ouve primeiramente, vê primeiramente uma porta aberta no céu, uma voz que dizia, sobe até aqui. E no versículo 2 ele declara, como é que dá essa subida? Imediatamente, num abrir e fechar de olhos. Você sabe quanto tempo você gasta para abrir e fechar os olhos? 7 milésimos de segundos. 7 milésimos de segundos. E esses 7 milésimos de segundo ainda estarão divididos em duas partes. 3 milésimos e meio de segundos para ressuscitar os mortos e 3 milésimos e meio de segundos para transformar os vivos. E na mesma hora, num abrir e fechar de olhos, diz aqui João, achei-me em espírito e eis um trono ali no céu, sobre ele, e mostrarei o que deve acontecer. Imediatamente mexi em espírito e eis amado no céu um trono e alguém sentado no trono. Irmão querido, muitas pessoas não sabem para onde a igreja vai no dia do arrebatamento. Muitas pessoas não entendem, não têm uma compreensão. Acham que a igreja vai subir e vai ficar flutuando pelo espaço, pulando de uma nuvem para outra. João está mostrando que o destino imediato da igreja é perante o trono, onde o Senhor, o soberano do universo, ele está ali sentado. Glória ao nome do Senhor. Você vai estar face a face perante o trono daquele que governa todas as coisas, do soberano do universo. Você está pronto para ouvir esta voz? Você está pronto para ouvir o toque desta última trombeta? Dessa trombeta que vai ser o momento de recolher do povo de Deus? Então veja, vamos caminhando aqui para você tomar ciência. Então você estava ainda agora aqui na terra, viu uma porta aberta lá em cima, uma voz que dizia, sobe aqui, e imediatamente você já está lá perante o trono. Agora, o que é que tem nesse trono, hein? Quem é que está sentado nesse trono? Acompanhe a leitura aí na Bíblia. Diz o versículo 3, e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônia, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante ao aspecto de esmeralda. Alguém sentado no trono. João não tem condições de descrever a beleza, a sublimidade, a grandeza daquele que está sentado no trono, que é o que você vai ver quando você chegar lá. Ele não tem vocabulário aqui na terra para descrever a sublimidade, a grandeza, a beleza daquele soberano que está sentado no trono. Não existe. Aí você pergunta, mas pastor Jorge, a igreja vai ver Deus lá no céu? Claro! Por quê? O que nos separou de Deus, o que foi? O pecado? Que nos separou, mas o perdão zerou a nossa conta. E hoje você está em condições de ver aquele que está sentado no trono. A igreja não fica por aí vagando para lá e para cá, não. É diante do trono. E João, ele tenta trazer para nós a descrição daquele que está no trono. Ele descreve como uma pedra de jaspe cristalina, como sardônio, o que há de mais expressão no reino mineral. Aquilo que os homens desejam, cobiçam, as joias preciosas, o seu fulgor, o seu brilho, ali está. É o máximo que João consegue trazer da beleza e da grandeza deste Deus que está sentado no trono. Mas o que é interessante, irmão querido, que eu e você, nós iremos vê-lo face a face. Nós estaremos ali, aleluia. Então veja aqui o que diz aqui,
Versículo 4. Ao redor do trono há também 24 tronos. E assentados neles, 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. 24 tronos. 24 anciãos, vestidos de vestimentas brancas, com coroas na cabeça. Irmão querido, quem são esses 24 anciãos? Que estão sentados não é em cadeiras, é sentados em tronos. Sentados em tronos. Você sabe que dentro da numerologia bíblica, nós encontramos o número 12. E o número 12, ele simboliza o povo de Deus. Representado pelos 12 patriarcas da antiga aliança e pelos 12 apóstolos do Cordeiro, a era da igreja. Então, 12 com 12, 24. Você tem aqui uma representação da igreja sentada onde? Em volta do trono. Ao vencedor, eu darei que se assente comigo no meu trono. Irmão querido, só chega ali em cima vencedores. É o que você encontra nas 7 cartas. 7 vezes ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. Não é o derrotado, é ao vencedor. Então existem essas promessas para o vencedor e uma delas é também sentar no trono, ali onde está o Senhor da glória. Então a igreja, quando sobe, ela se organiza em volta do trono. Em volta do trono onde Deus se encontra. Agora, o versículo 5, prosseguindo, está que do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Versículo 6. Há diante do trono um como que mar de vidro semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro semelhante ao homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes também, cada um deles representativamente, 6 asas estão cheias de olhos por dentro e por detrás, não tem descanso nem de dia nem de noite, e estão cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Aqui você tem esta visão. João, ele viu diante do trono como se fosse um mar cristalino. O mar cristalino. O que foi que ele viu? Quantos crentes já passaram para a eternidade nesse planeta Terra? Quantos irmãos que já morreram em Cristo? Hein? Quantos e quantos filhos de Deus que passaram por esse planeta, que estão passando e que vão passar e vão chegar na eternidade, estão vestidos com linho finíssimo, que são os atos de justiça dos santos, e coroa na cabeça, que é justamente o galardão que você vai receber pelo trabalho que você realiza para Deus aqui na face da terra. Agora aquela multidão, miríades e miríades, incontáveis. João viu aquilo como se fosse um mar cristalino. O mar de cristal que se perde no horizonte. Crente de tudo quanto é lugar em volta do trono. Glória. Glórias ao nome do Senhor. Que visão linda. Mas acontece que, independente desses 24 tronos, que é uma representação da igreja,
que tem palmilhado a face da terra desde o Antigo e Novo Testamento, representado pelos 12 patriarcas e os 12 apóstolos do Cordeiro, 24 tronos, os salvos da glória. Mas ele viu ainda, entre o trono central e os outros tronos, ele viu 4 seres viventes. 4 seres viventes que tinham olhos por dentro e por detrás, que eles estavam ali naquele momento, num cântico celestial muito lindo. E diz a Bíblia que um tem um aspecto de leão, outro de novilho, outro de homem, outro de uma águia. E quando nós começamos a perguntar o que representam esses 4 seres viventes, eu quero informar para você aqui, que está me ouvindo, que o Senhor ele tem uma liderança aqui na igreja. Muitos foram chamados, mas poucos compõem esta liderança. Poucos que eu digo é um número incontável, porém em relação aos crentes salvos é um número expressivo. Esses 4 seres viventes, o Senhor mesmo disse que ele mesmo deu-os para apóstolos. A figura do leão é a figura do apóstolo, o desbravador, aquele que não tem medo, aquele que vai onde não tem evangelho, aquele que continua fazendo a obra mesmo nos momentos mais difíceis. Depois vem aquela figura do novilho, que é o evangelista, aquele que começa agora a brigar e a congregar o povo, até que vem o homem, que é a figura do pastor, porque o homem, para dirigir o homem na face da terra, Deus não foi buscar anjo para dirigir sua igreja, foi buscar homens. E vem depois a águia. 4. Águia, representando aqui o mestre. Aquela pessoa que tem aquele dom de Deus de enxergar na Bíblia coisas que ninguém enxerga. Ele pinça as verdades espirituais que ninguém está vendo e traz à tona. A visão da águia é a visão do mestre, que busca na palavra justamente a profundeza, a profundidade daquilo que Deus tem para o seu povo. Então nós temos aqui agora esta representatividade. Ali está o grupo dos apóstolos, o grupo dos evangelistas, o grupo de pastores, o grupo de pastores e mestres. São homens que Deus trouxe ao mundo já com esta missão, predestinados para a missão de liderança da sua igreja. A igreja é liderada por homens que foram escolhidos por Deus, homens que não têm vontade própria, homens que querem fazer a sua vontade, mas a vontade de Deus é que impera. Pastor Jorge, mas como é isso? Você vai lá para Jeremias e você vai ver, Jeremias nasceu, naturalmente queria ser um moço do mundo, do grupo, das pessoas, o judeu comum, mas o Senhor disse para ele, olha, eu te escolhi desde o ventre materno para que você seja o quê? Pregador. Eu te chamei desde o ventre materno para você ser profeta das nações. Embora ele quisesse fazer outra coisa na vida, mas Deus tinha trazido ao mundo para aquilo aqui como ele me trouxe com esta missão, os outros também da mesma forma. Então nós temos agora aqui esta organização magnífica ali na glória, ali no céu, esse esplendor, esse louvor da liderança, que eles cantam aqui, o santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Agora, quando nós chegamos aqui no versículo 9, olha o que diz aqui o texto bíblico. Quando esses seres viventes derem glória, seres viventes, hein? A liderança, derem glória, honra e ação de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos, a multidão, a igreja, os 24 anciãos, prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorá-lo-ão, o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando, tu és digno, Senhor. Todo-Poderoso, honra e glória e poder, porque todas as coisas tu criastes.
Este louvor daquela massa incrível. A igreja que se prostra perante aquele que tem sentado no trono. E naquele momento algo extraordinário acontece. Todos nós chegamos na glória com coroa na cabeça. Uns chegaram com uma coroa grande. Homens que trabalharam a vida inteira em prol do evangelho, que deram a sua vida. Você não vai comparar a coroa do apóstolo São Paulo com a minha coroa. É muito insignificante em relação à coroa do apóstolo São Paulo. Mas eu vou ter a minha coroa. E aquele que fez pouca coisa, mesmo assim vai ser uma coroazinha pequena, mas vai chegar lá em cima com coroa na cabeça. Só que quando você chegar lá perante o trono, que você se curvar perante o soberano do Senhor do universo, você vai verificar que você não merece nenhuma coroa. Você chegou ali por graça infinita dele que te ajudou a chegar ali naquele lugar. Então a igreja mete a mão na cabeça, tira aquela coroa e deposita aos pés dele, porque é ele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor por toda a eternidade. Você já está entendendo o que você vai fazer quando chegar lá, hein? Não vai querer ficar com a sua coroa escondidinha lá, não, porque ele é que merece. Você só chegou lá porque ele te ajudou a chegar. A glória é dele. A honra é dele. Irmãos, e nesse momento é como se o cenário fechasse e abrisse quando entramos no capítulo 5. O capítulo 5 nos mostra aqui neste momento, quando João viu na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos. Um livro com 7 selos. Um livro com 7 selos. Eu quero que o irmão entenda que a grande tribulação é a luta pelo resgate da propriedade. A grande tribulação é a luta para tirar o poceiro daqui. A grande tribulação vai ser a limpeza do solo para que Deus possa estabelecer aqui o seu reino na terra. É a luta. Esse título de propriedade, o título da terra, Deus deu para o homem lá no Éden. Deus deu para o homem lá no Éden. E quando Deus colocou na mão do homem o título de propriedade, esse título tinha alguns quesitos ali. Cláusula número 1, crescer e multiplicar e povoai a terra. Muito bem. Dominai as aves do céu, os peixes do mar, os animais do campo, dominai. As aves do céu, domina tudo. Você tem 6 dias para fazer isso, e o 7º para descansar. Você tem 6.000 anos para trabalhar, porque o milênio é o 7º dia do descanso que se aproxima. Então Deus coloca aquele título de propriedade na mão do homem. E Satanás foi lá e fez uma barganha com o homem e ficou com o título na sua mão. Quem tem um título de propriedade do planeta Terra hoje, quem é? Satanás. Ele é o Deus deste século, ele é o príncipe deste mundo. Ele quis dar todos os reinos para Jesus, Jesus não aceitou. Porque isso aqui, infelizmente, o mundo jaz no maligno. E tem muita gente tão abraçada com as coisas que pertencem a ele, embebido com as coisas que pertencem ao maligno, tem uma coisa realmente fora do comum. Não é? Pois bem, agora quando chega aqui nesse momento, diz aqui que eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livrinho com 7 selos, selado por dentro e por fora. Eu quero dizer para você uma coisa. O que Deus deu para o homem lá no Éden foi uma cópia. Essa cópia está na mão de Satanás. Mas Deus, ele tem o original. Ele tem o original. Aqui está. Vi também um anjo forte que proclamava com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Quem? Quem que é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém foi achado. E disse
João que chorava muito. Mas alguém chegou com João e disse nesse momento: João, não chores. Sabe por quê? Porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu e ele tem força e ele tem poder para abrir estes selos e abrir este livro, porque esta é a missão dele, de resgatar o que se havia perdido. Não havia apenas o ser humano, mas a propriedade. Ele passa a resgatar aqui nesta hora, neste momento. E ele vai lá na mão direita de quem? De Deus. Pega o livro. E agora ele vai começar a desatar os selos. Mas antes, irmãos queridos, que isto aconteça, nós encontramos aqui nesse versículos, capítulo 5, né? Versículo 7, veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, a liderança, os 24 anciãos, a igreja, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Oração de sofrimento, oração de dor, oração de angústia, orações de sacrifício, orações. Não pense que essas orações vão ficar sem resposta. Não! Elas estão ali numa taça cheia de incenso, que são as orações dos santos. E entrava um novo cântico dizendo, aqui nesse momento, olha só, começa a ser um cântico, digno és, de tomar o livro, de abrir os selos, porque fostes morto e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. Este louvor estronda aqui nesta hora, estronda aqui neste momento, né? Agora, uma coisa interessante acontece. Você sabe que Lúcifer, quando era Lúcifer, ele estava lá em cima. Ele fazia parte daquele louvor na glória. Ele fazia parte daquele grande coral. Mas ele se desviou. E quando ele se desviou, a terça parte daquele grande coro celestial acompanhou ele. É por isso que Deus pergunta para Jó, Jó, onde é que tu estavas quando as estrelas da alva alegremente cantavam? Cantavam, Jó 38, versículo 4 e 7. Quando as estrelas da alva alegremente cantavam, não cantam mais. O coral parou de cantar. Porque as principais vozes saíram daquele grande coral. Acompanharam Lúcifer. E os 2 terços que permanecem fiéis, eles não estão cantando. Eles estão trabalhando para recompor aquele grande coral. Eu quero que você entenda. Por que aqui existe mais alegria no céu, entre os anjos, quando um pecador se arrepende? Sabe por quê? Porque cada pecador que se arrepende aqui na terra é um candidato a recompor aquele grande coral que um dia vai voltar a cantar. E até eu que não sei cantar, eu vou estar cantando na glória naquele tempo. Observe aqui o que diz o versículo 11. Você viu aqui a igreja, a liderança cantando. Mas olha quem se une agora à igreja. Versículo 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, de milhares, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o poder. Este louvor estronda pela eternidade, porque agora o coral está completo entre anjos e homens que se colocam agora ali para louvar a Deus. E Deus habita no meio dos louvores. Você está acompanhando o raciocínio, irmão querido? Agora eu quero que você entenda que não são apenas os homens e os anjos que entram nesse coral. Olha só quem entra aqui no coral.
Versículo 13. Então vi que toda criatura que há no céu, todas as aves fazem parte desse coral aqui agora, e sobre a terra, os animais, os quadrúpedes que estão sobre a terra, e debaixo da terra, a minhoca, a formiga, a topeira, e sobre o mar, os grandes cardumes estão aqui nesse momento, e começa a cantar, porque diz a Bíblia Sagrada que tudo que tem fôlego de vida, louve ao Senhor. Aqui é o cântico da redenção, é o cântico da criação, a natureza que geme aguardando a nossa redenção. Nesta hora eles passam a glorificar a Deus. Tudo quanto é ser que tem vida faz parte desse louvor, aquele que está sentado no trono. Olha onde a igreja está, hein? Enquanto isto, aqui na terra, sem a igreja, o anticristo está começando a mostrar suas garras. Mas nesse momento, a igreja está lá em cima. Então diz aqui o versículo de número e glória, domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes, no capítulo 14, versículo 14, ou no capítulo 5, versículo 14, respondeu amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Então esse prelúdio ele termina. Porque alguma coisa extraordinária vai começar a acontecer aqui agora. Capítulo 6, que nós vamos só ler e vamos prosseguir amanhã. Eu vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão: vem, vi, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quem é este cavaleiro do cavalo branco? Para você me responder quem é o cavaleiro do cavalo branco, você vai ter que me dizer quem é o cavaleiro do cavalo vermelho, do preto e o amarelo. Porque todos 4 saem do mesmo local. Então, para você me dizer quem é o cavaleiro do cavalo branco, você tem que me dizer quem é o vermelho, o preto e o amarelo. Então, você quer saber quem é o cavaleiro do cavalo branco? Quem são os 4 cavaleiros? Quer? Então, nós vamos, amanhã neste horário, não perca, estaremos aqui dando continuidade à nossa reflexão bíblica. Convide outras pessoas para participar do nosso estudo, porque com toda certeza será muito edificante e esclarecedor para você. Né? Os irmãos que estão conosco nesse momento aqui, que Deus abençoe vocês ricamente, são muitos irmãos que estão conectados aqui conosco, que a graça do Senhor esteja sobre você de maneira especial. Amado Deus e Pai, abençoa nossos corações, nossa vida, a nossa mente, para que a Tua palavra seja esclarecida pelo Teu Espírito Santo, para que nós possamos entender o Teu plano, o Teu projeto para a Tua igreja hoje e por toda a eternidade. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus agora e sempre. Amém e amém.